Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava falando com os discípulos. Jesus chega nos discípulos e fala assim: quem as pessoas falam que eu sou? Aí os discípulos começam a falar: João Batista. Começam a dar outras respostas. Aí ele pensa bem. Jesus fala assim: e vocês? Vocês acham que eu sou quem? Quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, quem responde? Pedro. Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus conversando com os discípulos ali. E aí Pedro fala que ele é filho de Deus vivo. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele declara: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o fundamento, a rocha, edificarei a igreja. Ou seja, Jesus, ele estava exaltando a Pedro? Não era uma exaltação a Pedro. Jesus estava ali revelando as grandezas que Deus faria através das ações de Pedro no futuro. Aqui Pedro ainda tinha muito a aprender, mas no futuro, quando Pedro aprendesse a agir corretamente, sabe o que ia acontecer? As portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja do Senhor. Olha só, ele seria a pedra da igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer. A gente já falou, sobre esta porta algumas vezes, e além do sentido espiritual, ela tem ali um sentido físico. Essa porta, ela existia de fato, já foi falado aqui, inclusive a Larissa pregou recentemente, sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre as portas espirituais do inferno. Existem portas do inferno, gente, sendo abertas todos os dias. Só que Jesus deixou claro que as portas do inferno não iam o quê? Prevalecer contra aquele que estivesse firme na rocha. Mas a questão é: quem aqui está firme na rocha? Quem aqui está firme na rocha? Quem está firme na rocha? Porque aquele que está firme na rocha é que o diabo não vai prevalecer, as portas do inferno não vai prevalecer. Só que tem uma questão. O fato é que as portas do inferno, elas nem sempre aparecem como algo terrível. Nem sempre as portas do inferno, elas parecem uma destruição. Quando você vê de cara, isso é um problema. Isso é um problema. Eu quero mostrar aqui para vocês essa porta. Bonita ou feia essa porta? Bonita. A porta é bonitinha, ou não é? Você olha uma porta dessa, você fala assim: que porta bonita. Mas fala para a pessoa do seu lado assim: nem toda porta do inferno parece perigosa. Nem toda porta do inferno parece perigosa. Parece perigosa? Não. Põe a outra porta aí. Essa é uma porta o quê? Uma porta normal. Provavelmente você tem uma porta dessa daí aonde? Na sua casa. Essa porta, ela parece inofensiva, sim ou não? Ela não parece inofensiva.
que você tem quando você olha essa porta fechada. Olha aí outra porta aí. Algumas portas que o diabo coloca diante de nós até parecem a porta certa. Eu diria que essa era a porta do céu. Parece? Olha, a porta do céu é uma porta boa, é uma porta certa. Que coisa! Esse é o problema que você vai ter que identificar. O diabo, ele não cria algo para você saber que aquilo é dele, e aí, claro, você vai fugir. Se a porta for assim, ó, se ele revelar como a porta é, se ele revelar como a porta é de verdade, você vai querer passar por essa porta? Não. Você vai querer passar por essa porta? Quem quer ir por essa porta? Eu quero. Então o diabo sabe como que ele age para que as pessoas se percam. Só que as pessoas que se perdem, elas não se perdem de uma vez, elas vão se perdendo aos poucos. São decisões pequenas que parecem não ter importância. E aí, ninguém acorda um dia falando assim: eu decidi me afastar de Deus, decidi que eu vou abandonar Jesus. Ninguém faz isso. Mas mesmo assim as pessoas abandonam. Ninguém acorda de um dia para o outro e fala: eu decidi. Porque, por incrível que pareça, o esfriamento espiritual vai começar com pequenas frases. Pequenas frases antes de se tornarem atitudes. Sabia disso? Pequenas frases abrem a porta do inferno, faz o inferno prevalecer sobre a vida das pessoas, sendo que Jesus disse que daria para a gente a força para o diabo não prevalecer. Pequenas permissões, pequenas aberturas que a gente vai dando. A gente fala uma frase e a gente vai abrindo, né? Vai dando algumas permissões para a gente. E às vezes até parece algo bobo. Não, isso é bobeira, isso não vai me levar para o inferno. É só uma bobeira. É só uma mentirinha, por exemplo. Sabe? Uma mentirinha. Uma mentirinha. Isso não vai abrir a porta do inferno para mim. Isso não vai fazer a porta do inferno prevalecer. E aí a pessoa, porque aparece uma coisa boba, bobeirinha, não, uma bobeira. Isso não vai. Só que aí que está o problema. Às vezes não é nem o tamanho da atitude, é a direção que aquilo te leva. Você conta uma mentirinha, e se você pedisse perdão e falasse: Jesus, não vou mais falar, é ruim. O diabo é o pai da mentira, não quero isso, já está tudo certo. Mas normalmente as pessoas contam uma mentirinha, que virou duas, que virou três, que virou uma bola de neve, e quando ela vê, ela está acostumada com a mentira. Eu quero falar hoje sobre 7 portas. Eu vou contar com a ajuda de vocês aqui. Já levantou a mão? Olha, foi antes, ó. Você está perdendo sobre garrafa, Ele levantou primeiro. Você está fica esperto. Vem cá, Guilherme. Gente, 7 portas do inferno. Claro que existem mais. Mas 7 frases que quando você diz, você pode estar abrindo uma porta que você não deveria abrir para você. Então nós vamos acompanhar cada porta. E a primeira porta qual que é? É só dessa vez. É só dessa vez. Repete aí. É só dessa vez. Essa é uma porta. É só dessa vez. Só dessa vez. Tem nada a ver. Não tem problema não. Tá tudo certo. Ó. É a porta da exceção. A porta da exceção.
que essa porta da exceção constante ali, ela destrói muito. Porque toda grande queda que alguém tem começou primeiro onde? Com algo menor. Ah, é só dessa vez. Ah, eu vou beber? Eu só vou beber dessa vez, vou dar um gole. E aí a pessoa, o que acontece com a pessoa? Ela se vicia. E aí o que acontece? O erro vira um padrão. A consciência da pessoa é igual quando ela trai. Não, é só dessa vez. Normalmente eu traio, mas a tentação está grande, é só dessa vez. Já era. Primeiro que você já estragou sua vida, seu casamento, isso vai se tornar um padrão. Vai se tornar um padrão. O erro vira padrão, a consciência vai ficando fraca. Você consegue entender isso? O caminho que o é só dessa vez, o caminho que o é só dessa vez, ele nos leva para um caminho terrível. Então a gente precisa ficar atento. Porque, pastora, mas vamos supor, eu estava na fé e eu falei, cometi uma falha. Geralmente não é uma queda isolada ali, né? O problema. Às vezes você teve uma falha, uma pequena falha. Só que aquilo vai se tornar constante se você não tomar a decisão de não. Eu quero nem experimentar. Não quero saber como é. É melhor. Não querer saber como é a bebida, não quero saber como é o gosto das drogas, do cigarro. Eu não quero saber como é trair. É melhor do que você falar, é só dessa vez, e aí, meu amigo, já era para você. Aí é destruição. Então, cuidado, porque a porta da exceção, ela pode se abrir. E ela se abre com esse pensamento. É só dessa vez, eu vou pegar só hoje. Depois eu peço perdão. E todos os dias vem, e cada vez é só dessa vez. Então, vigiem, amém? Quem vai abrir a segunda porta aqui? Ora aí, esperto, pega com voz. Coloca aí, segunda porta. Qual é a segunda porta? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Peraí que trocou aqui a ordem, mas estava não. É a porta da normalização do erro. A normalização do erro. Olha só, presta atenção. O padrão deixa de ser a vontade de Deus e passa a ser a opinião das pessoas, a opinião do mundo. Você abre a porta da normalização do erro. Todo mundo faz, então é aceitável. Esse pensamento, todo mundo faz, abre essa porta do inferno para a sua vida. Você não pode pensar dessa forma. Desde quando o pensamento da maioria virou referência da verdade? Desde quando? Jesus era pregando para os 12, pregando para o povo que foi vindo. Tinha muito mais pessoas fazendo o contrário dele. Mas nem por isso ele deixou de viver a verdade para se enquadrar no que era aceitável na sociedade. Pelo contrário, ele foi morto e perseguido porque ele não se enquadrou. Você consegue entender? Só que concordar dá menos trabalho, né? Você está com seus amigos na escola, com seus colegas de serviço, com seus familiares que têm outra visão, que vivem uma vida de pecado. E concordar dá menos trabalho, porque rebater vai criar confronto. A gente não quer isso, né? Então, para quê? Para que eu vou falar de Jesus? Para que eu vou alertar a pessoa que aquele caminho não
assim que muita gente tem pensado. Muita gente tem sido dessa forma, igual a todo mundo. Gente, ser comum nunca foi o chamado de quem vive o extraordinário de Deus. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas não viveram o comum. Então você tem que decidir. Ou você vai viver o extraordinário de Deus, ou você vai viver o quê? O comum. Ou o extraordinário, ou o comum. Você consegue entender? Então você tem que escolher. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Amém, pessoal? Quem vai me pegar para o próximo? Abra a próxima porta. Vamos lá para a próxima porta. Vai ser surpresa para mim, porque os slides mudaram de lugar. Então, Deus entende. porta número 3. Deus entende. Deus entende. Espera aí, eu chego lá. Deus entende. É a porta da justificação, da justificativa. É a porta que se justifica. Ah, Deus entende. Quem aqui nunca já falou algo do gênero? Você quis fazer algo que você no fundo sabe que não é legal. Porque todo mundo no fundo, até quem está na fé e tem o Espírito Santo para direcionar, até novos convertidos, você sabe que é moralmente correto ou não. Você pode não saber muitos detalhes, mas você sabe. E aí muita gente fala assim, ah, Deus entende. A pessoa se justifica. Abre a porta da justificativa. Está sempre se justificando. É a porta da desculpa que convence somente ela. Convence a Deus? Não convence a Deus. E a pessoa ela usa Deus para validar o seu erro. Olha que triste. A pessoa ela usa Deus para validar o seu erro. Ela fala o nome de Deus. Deus entende. Ela usa o nome de Deus para validar o erro dela. Gente, realmente Deus entende tudo, porque Ele vê tudo. E porque Ele entende, Ele te chama para o arrependimento. Ele entende que você é pecador. E Ele entende que Jesus foi enviado para pagar o preço pelo pecador. E agora o pecador está livre para não pecar mais. Se você quer pecar, então já é uma escolha. Tem gente que pensa assim, Deus entende porque nem é tão grave assim isso. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso, de adolescente. Ah, pastor, eu fiz tal coisa, mas nem é tão grave isso. Nossa, a senhora está fazendo como se fosse algo. Nem é tão grave assim. O diabo ele não precisa te derrubar de uma vez só. Ele só precisa te convencer de que não é tão sério. Devagarzinho ele vai te tomando. A pequenas, você vai abrindo a porta do inferno, não assim, ó, tchau! Porque se você fizer isso, você sai correndo. Você vai abrindo assim, ó, aos pouquinhos, pequenas brechas de decisões que você vai tomando na sua vida. Porque o que você tolera hoje, o que você tolera, amanhã vai te dominar. O que é aceitável hoje para você, amanhã te domina. Então você precisa tomar muito cuidado. Tome muito cuidado. Amém, pessoal? Quem vai abrir a próxima porta? Quem é? Quem é? Próxima porta. Qual é a próxima porta? Porta 4. Depois eu resolvo. Depois eu respondo.
E aí, o tempo não resolve, só a decisão resolve. Tem gente que não tem jeito. Ela não decidiu. Se ela não decidiu, não vai. Eu fiquei já uma vez aqui fazendo um atendimento com uma pessoa que estava afastada da fé. Mandei o pessoal ir embora. Eu saí daqui meia-noite, falando com a pessoa sobre tudo que era necessário para que a pessoa pudesse estar de volta na fé, fazer acontecer. Mas a pessoa saiu daqui, quando chegou lá fora, ela falou, depois eu faço isso. Para mim ela falou, não, eu vou resolver, eu não consigo viver sem Deus, eu vou resolver isso hoje. Ela chegou lá fora, na hora de resolver, na hora de tomar a decisão certa, ela falou o quê? Vai ser depois. E aí no dia seguinte virou depois do outro dia virou depois. Essa pessoa nem aqui não está. Porque sempre vai ficando para depois, sempre para depois. O maior perigo não é nem errar, mas se acostumar com o erro. Se errar é ruim, se acostumar com o erro é horroroso. Porque quando você erra, você tem a chance de se arrepender, aquilo nunca mais vai se repetir. Mas se você se acostumar com o erro, você não se arrepende. Você acostumou. Você se acostumou. Não tem mais arrependimentos. E isso é complicadíssimo. Porque aquilo que você agia hoje, você perdeu a chance e amanhã você vai chorar muito. Tudo que você adiar hoje, amanhã, na hora da colheita, você vai se arrepender muito. Você vai se arrepender. Coisas simples na sua vida que você quebra, você pensa assim, cara, se eu não tivesse quebrado, eu poderia estar onde? Eu pensei esses dias, cara, se eu tivesse quebrado o meu regime, aonde eu poderia estar hoje? Eu poderia estar mais magra, ajudar. Até coisinhas assim, né? Agora, principalmente na vida espiritual. Tudo que você adia hoje, você vai adiar o seu batismo, você vai adiar a sua decisão de terminar com o pecado, de entregar o seu coração ao Senhor. Tudo que você adia hoje vai ser motivo de choro e lamentação no amanhã. Então pensa sobre isso, amém, pessoal? Próxima, qual é a próxima porta? Próxima porta? Próxima porta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. A ilusão, né? A frase, o pensamento, eu sei o que eu estou fazendo, quando na verdade você não sabe, é a porta da ilusão do controle. A porta da ilusão do controle. Quando esse controle é só uma ilusão, a pessoa acha que domina aquilo que já dominou ela. Isso é triste. A pessoa achar que domina uma coisa que já dominou ela. E a pessoa que vive dessa forma, normalmente ela justifica. Não, eu tenho controle. Tenho controle. Se você precisa justificar controle, é porque você não tem. E quem tem de verdade o controle das coisas não precisa justificar. É porque você não tem. Você precisa dizer que controla, porque provavelmente você não controla. Por isso que Jesus ensinou que vigiar vem antes de orar. Ele fala, vigiai e orai.
Porque às vezes a gente pode pensar que a gente é forte. Às vezes a gente pode falar, não, a gente é forte para resistir. Mas fletar o pecado está errado. Uma vez, eu falei para um jovem assim, não fica sozinha com a sua namorada. Porque o diabo vai lançar uma tentação que vocês vão cair. Não, pastor. Eu sei o que eu quero, eu tenho controle. Eu controlo minha vida, eu sei o que quero. Também não está aqui hoje. Controlou tanto, ou melhor, disse que controlava tanto e não está aqui, porque foi controlado. Você não precisa controlar a situação. Deus manda você fugir do pecado. Deus manda você fugir do pecado. Você entende? É fugir, é sair de perto. Deus não fala, controle o pecado. Não. Ele manda você fugir. Ó, sai de perto do pecado. Sai de perto, porque esse pensamento, ele é destruidor. Esse pensamento é ruim. Ninguém começa dominando, né? Aliás, ninguém começa dominado, mas sem a vigilância, a pessoa termina dominada. Sem a vigilância é o que acontece. Essa falsa sensação de controle é o que ela gera, essa falsa sensação de controle te faz querer brincar com o pecado. Eu já vi muita gente cair porque brincou com o pecado. Eu vi esses olhos já viram muitas pessoas que foi brincar, porque essa falsa sensação de controle te engana. E aí você vai brincar com o pecado, e aí quando você vê, você cai nessa porta que você tinha força para vencer, que Jesus lá atrás falou que uma porta do inferno ia prevalecer na nossa vida, mas prevalece na vida daquele que não está firme na rocha. Você consegue compreender isso? Vigia. Fala para o seu irmão, vigia. Quem é o próximo que vai pegar a porta? Não julgue, eu sou assim mesmo. Não julgue. Quem nunca ouviu essa frase, não me julga. Para de me julgar. Não me julga. Eu sou assim mesmo, é meu jeito. Eu não mudo. A porta da resistência à transformação está aberta com esse pensamento. A pessoa ali, ó, está resistente à transformação. Ela fala, eu nasci assim, ninguém me muda. Quer dizer, ela é mais forte que Deus. Na cabecinha dela, né? Ela é mais forte que Deus. Porque ela, ao falar isso, ela pensa, Deus não tem o poder de me transformar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem está ouvindo isso de alguém? Talvez tenha saído da sua boca isso. Ah, eu não consigo ser de outro jeito. Ah, eu não consigo, pastor. Eu sou assim mesmo. Cuidado. Cuidado. Porque a pessoa que pensa assim, ela está rejeitando a verdade. A verdade é que Jesus, ele veio para transformar, gente. A conversão é o oposto do que você era. É tirar o rosto. A conversão é você estar indo por esse caminho, daí de repente você faz o quê? Vai para o caminho contrário. A conversão é isso. É o oposto. Então, na verdade, a frase correta é: eu não sou convertido, eu preciso me converter. Essa é a frase correta. E não querer se justificar. Não, eu nasci assim mesmo, não tem jeito, e ainda não me julga. Se você ouve uma pregação, se você recebe uma repreensão sobre algo, ela não está me julgando. Ah, não vai me julgar. Engraçado que você usa a Bíblia
O amor verdadeiro, ele também ensina. O amor verdadeiro, ele faz o que precisa ser feito para que a pessoa possa ter a chance de ser transformada. O amor verdadeiro vem de Deus. O Senhor nos ama. Mas algumas pessoas, elas não têm sensibilidade espiritual. Então tudo parece um exagero, sabia? Tudo parece um exagero. Eu já ouvi isso, ai que exagero. Nada mais te deixa em alerta. Pode errar, pode pecar, pode falar besteira, pode ser uma pessoa na igreja e lá fora ser outra pessoa, nada te deixa em alerta, está tudo certo, está tudo certo. Tudo virou exagero. Para de ignorar, gente, a lei da semeadura. Porque a lei da semeadura é o quê? Toda escolha carrega um resultado. Essa é a lei da semeadura. Toda semente vai carregar um futuro fruto ali. E é isso. Toda escolha vai carregar um futuro que vai ser bom ou vai ser ruim. Vai ser bom ou vai ser ruim. Então, presta muita atenção nisso. Amém, pessoal? Fica atento sobre isso. Essa última porta do inferno se chama nada a ver. Nada a ver. Repete aí. Nada a ver. Nada a ver, pastor Edson. Que eu não posso fazer tal coisa, nossa, nada a ver. Nada a ver. Essa porta do nada a ver. É assim que muitos começam a se afastar. Com nada a ver. Porque ela vai romper princípios, ela vai ignorar os alertas. O culto hoje é um alerta. O dia que o culto é maravilhoso, eu gosto, bem só é comigo mesmo. O culto de alerta, ela o quê? Ignora, esse culto não foi para mim. Uma pessoa já falou para mim, esse culto não foi para mim. Eu falei, normalmente as pessoas falam, esse culto foi para mim. A pessoa que é humilde, né? Quer mudar, quer ter a vida transformada. Mas a pessoa que fala, nossa, nada a ver. Ela não concorda, ela não aceita. E é assim que as pessoas vão fazendo, ignorando os alertas, chamando de normal aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. Ela chama de normal. É normal, nada a ver. A palavra fala tudo que é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é tão perigoso, porque a liberdade sem discernimento, ela é prisão. Ela se transforma em prisão. Sabia? Deus te deu o livre-arbítrio. Repete, eu sou livre. Eu sou livre. Só que ele libertou só você. Ele libertou toda a humanidade. Ele libertou todo mundo. Só que sabe o que acontece? A liberdade sem discernimento, ela se transforma em prisão, porque Deus deu livre-arbítrio para as pessoas fazerem as escolhas dela e elas escolhem ser do diabo.
que você decide fazer pode te levar para o inferno. Pode. Nem tudo o que parece até pequeno é inofensivo. Cuidado. Eu estava olhando um comercial esses dias, ele estava passando na televisão sobre um escorpiãozinho, desse tamanhozinho assim, ó, picou, pessoa e matou. Eles falaram que está tendo suco de escorpião, que está matando, eu falei, igual pecado. E eles falaram, sabe por que está morrendo tanta gente? Porque é pequeno. A pessoa nem percebe na casa dela. Ainda dentro do sapato, é pequenininho. Olha só que coisa. Que coisa. Um bicho maior que um leão mata menos pessoas do que o escorpião. Porque a pessoa vê um bicho maior, uma onça, vê um bicho maior e ela consegue fugir, consegue não estar no lugar onde tem aquele bicho. Mas olha só, um bicho pequenininho que faz. Mata a pessoa. A gente precisa tomar cuidado. Cuidado com a sua liberdade de trazer um pecadinho bem pequenininho de estimação para a sua vida, uma coisinha boba. Porque essa coisinha boba vai acabar te matando. Cuidado com o que é aceitável hoje, porque senão isso vai ser a raiz da sua queda amanhã. Você consegue entender, igreja? Sim ou não? Sim. Gente, ninguém vai para longe de Deus, ninguém vai para o inferno, ninguém abre as portas do inferno de uma hora para outra. Ninguém. É aos poucos, com esse tipo de pensamento. Ah, nada a ver. Ah, eu não acho. Que exagero. Você coloca a sua salvação em risco por uma opinião. Porque se eu tiver que errar, e eu já falei para vocês aqui, pelo menos 1 milhão de vezes, eu vou errar no exagero e não na falta. Eu vou errar porque eu quis fazer, sabe? Nossa, nem precisava de tanto do que fala assim, do que ouvi, não te conheço. Ah, mas eu pregava no teu nome, eu curava no teu nome, expulsava demônio. Eu não os conheço. Ah, isso não. Entende que a minha salvação vale mais? E tem muita gente que está assim, ó, sem perceber. Ela já está com o pé na porta do inferno. Mas olha que legal, você está vivo. Amém, pessoal? Quem está vivo? Você está vivo. E se você está vivo, então hoje você não tem a condenação. Você hoje tem a chance, se você acessar sua consciência, você tem a chance do arrependimento. Que bom que você está vivo para ouvir a mensagem sobre o que você precisa deixar fechado na sua vida, essas portas. Que bom que você está vivo. Porque talvez você pense assim, pastora, muitas frases que você falou eu já falei. Quais frases você tem usado para justificar aquilo que você sabe que você não deveria fazer, mas você faz? Qual frase ou quais? Ah, eu controlo, eu tenho controle. Ah, nada a ver isso, pastor. Ah, todo mundo faz? Todo mundo faz. Quais frases? Quais frases que você tem usado para justificar? Vai falar uma coisa para você. Se uma decisão te afastou de Deus, uma decisão também pode te trazer de volta. Amém? Amém. Coloca isso no teu coração. Talvez você perceba que você estava indo para longe de Deus por causa de uma decisão, de algumas decisões. Mas também é uma decisão que te traz de volta. Também é uma decisão
que vai te transformar. Deus não está procurando aqui a perfeição. Ele está procurando aqui aquele que está disposto a ser transformado e não permitir mais que as portas do inferno prevaleçam sobre a sua vida. Se Jesus criou a igreja para que a igreja pudesse ser forte e as portas do inferno não prevaleceriam. Isso é uma promessa. Mas é uma promessa para quem é igreja. Quem é que é a igreja? A igreja não são essas paredes. A igreja primitiva não é essa parede. A igreja primitiva é o William, é eu, é o Caleb. Você é igreja primitiva, você é igreja primitiva, você é igreja primitiva. Entende? Quem é a igreja aqui? É você. Entende que Pedro ia ter que ter atitudes que fariam com que as portas do inferno prevalecessem fechadas. Você entendeu? E não prevalecessem, destruindo a igreja. Pedro teve que tomar atitudes, e os próximos que vieram depois dele seriam aqueles que iam ter que ter atitudes. Os cristãos precisam ter atitudes, tomar as decisões certas, as decisões que façam que essa promessa se cumpra. Você consegue entender? Então decide isso. Se uma decisão te levou para longe, uma decisão vai te trazer para perto. Decide agora. Decide com o teu coração que vai ser diferente. Decide que você vai ser a igreja de Cristo. Hoje Pedro não está aqui. Quem está aqui? Somos nós. Nós somos a igreja. E a gente tem que viver o que Jesus nos entregou. E não viver aquilo que o diabo quer que a gente viva. Então você tem que trabalhar a sua mentalidade. Você não pode ser uma pessoa de fé. Ah, eu sou de fé, mas eu tenho uma mentalidade do diabo. Não dá. É incompatível. Ou você é uma pessoa de fé, ou você tem uma mentalidade do diabo. As duas coisas não dão. Então muda os teus pensamentos. Pensa em todas essas frases, que são frases, pensamentos que abrem as portas do inferno. E fala assim, sempre que você for falar, você fala assim, opa, não, eu vou vigiar, vou prestar atenção, vou me lembrar